noite cai novamente no extremo sul da Bahia. Se a escuridão já é ameaçadora nas estradas de barro, imagine a pé, mata adentro. Para ouvir todos os lados envolvidos nos conflitos entre indígenas e produtores rurais, novamente enfrentamos os perigos de uma área em disputa, dessa vez apenas com a luz da lanterna do celular. Matheus, o que a gente está indo fazer lá? Estamos indo visitar agora o João, que tem uma área invadida próximo de Comuruxatiba. Chegamos à casa do produtor rural e comerciante João Moraes, que tem uma propriedade próxima à praia do Calambrião, em Comuruxatiba, município de Prado. Viver ali tem sido tenso. João tem medo de ter a terra tomada por indígenas. Pô, fico preocupado, né? Mas os índios não são guardiães da natureza? Os caras vieram invadir a área da gente, diz que é deles, e aí se posicionam frente a isso de maneira violenta. As lideranças pataxós afirmam que a propriedade fica dentro da terra indígena Comexatibá, que já é demarcada. Apesar de ainda não homologadas, os indígenas defendem que podem ocupar áreas como essa sim, já que no passado elas pertenciam a eles ou a seus parentes. O território Comexatibá, que começou com o nome de Caí, território Caí-Piqui, hoje está como Comexatiba. Esse território também sofreu vários tipos de ataque, né? Porque aqui tem um Monte Pascoal e a sequência de serras que Perová de Caminha descreve na carta de achamento. A gente veio lutando para criar esse território Comexatibá. O problema é que os indígenas não estão respeitando o devido processo legal. Existe um rito processual para se demarcar uma área e esses indígenas não estão respeitando, né? João vai além. Ele diz que é nativo da terra e afirma que os pataxós sequer habitavam aquela área herdada do pai dele, que teria chegado na região ainda na década de 1970. Eu quero saber qual deles está aqui há mais tempo que a gente, desde a década de 70. Os que estavam aqui eu conheço todos. Não tem nenhum lá. Tem alguns que se autodeclaram indígenas, mas nenhum está lá, nenhum deles está lá, nenhum deles participa, ele tem vergonha. João também diz que esta área, onde está sendo construída uma escola pública indígena, pertence à família dele e acusa o governo do estado de utilizar um terreno particular com a justificativa de estar dentro de território indígena, mesmo que ainda não homologado. Então uma parte do patrimônio da gente que foi invadido, estão inclusive construindo uma escola lá, uma escola indígena, com dinheiro público, e a gente tem um processo de reintegração de posse contra esse pessoal que invadiu, que se diz índio, mas que de índio para mim não tem nada. Para saber quem tem razão nessa história, é preciso entender como funciona a demarcação de terras indígenas até a homologação. O processo passa por diversas etapas. Começa pela identificação, quando a FUNAI identifica a presença de comunidades tradicionais em uma área ou determinada comunidade reivindica a demarcação. Em seguida, a FUNAI delimita a área a ser possivelmente demarcada. Estudos históricos, antropológicos e ambientais feitos por técnicos confirmam ou não a presença da comunidade e a delimitação adequada. Um relatório completo é enviado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Após análise, o Ministério emite uma portaria declaratória e publica no Diário Oficial. O presidente da República homologa a terra indígena por meio de um decreto. Depois, como qualquer imóvel, é só seguir as etapas de registro em cartório, que também são publicadas no Diário Oficial. Mas e as retomadas, quando as comunidades tradicionais ocupam áreas de fazendas em territórios indígenas demarcados e ainda não homologados? Os pataxós têm esse direito? Se já há o reconhecimento, se já há a demarcação daquela terra, eu não posso falar de legalidade da propriedade de quem quer que seja, senão da comunidade indígena que tradicionalmente habita aquele lugar. E eles encontram respaldo na própria Constituição. E qual a demora para as demarcações serem confirmadas? O que falta para a chamada homologação das terras e desintrusão, que seria a liberação definitiva dos territórios para os indígenas e o pagamento de indenizações aos produtores rurais que fizeram benfeitorias nas terras? São as retomadas de terra que acirram os conflitos. É justamente a falta de demarcação, de reconhecimento da terra indígena que intensifica os conflitos. Porque se você reconhece a terra indígena, se você demarca, se você retira os invasores,
e dar aos invasores o que é justo que eles recebam pelo pagamento das indenizações de benfeitorias, quando é o caso, o conflito tende a ser apaziguado, a desaparecer. Então, é a falta de regularização, é a falta de reconhecimento da terra indígena, a falta da demarcação, que faz com que os conflitos se intensifiquem. Quando é que esse conflito aqui vai acabar? Não necessariamente logo quando se titular. Precisa titular, precisa garantir desintrusão, precisa garantir outras políticas públicas. Porque enquanto existir essa sobreposição, sempre vai existir conflito. Números da FUNAI apontam que entre as etnias Pataxó, Maxó-Ranranhan e Tupinambá, quase 49 mil indígenas estão aldeados nas 12 terras indígenas demarcadas no sul e extremo sul da Bahia. 8 delas, representadas pela cor verde, são homologadas e 4, em vermelho, ainda estão em processo de homologação. 2 outras áreas do sul da Bahia aguardam apenas a homologação das terras demarcadas e, junto com Barra Velha, fizeram o Ministério Público Federal cobrar uma resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. São as terras indígenas tupinambás de Olivença e de Belmonte, onde frequentemente também ocorrem conflitos. O MPF quis saber por que o Ministério, comandado por Ricardo Lewandowski, ainda não emitiu as chamadas portarias declaratórias para a homologação das demarcações. Em resposta ao MPF, o Ministério da Justiça disse que os casos estão analisados individualmente e que esta análise tem como pano de fundo a discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito do marco temporal, uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direitos apenas às terras que ocupavam ou já disputavam até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. O marco temporal já é uma lei e já tem impedido muitos processos, dificultado muitos processos demarcatórios. Mas não é o caso de Barra Velha do Monte Pascoal, de Tupinambá de Belmonte, de Tupinambá de Olivença, que já superaram todos esses entraves jurídicos, que já tiveram votações, inclusive no Supremo, dizendo que essas terras estariam livres do marco temporal, que o marco temporal não se aplicaria ali. Então, de fato, a expectativa é que, muito em breve, essas portarias sejam assinadas e que esses processos de demarcação possam avançar, para aí sim os conflitos cessarem. Segundo o Ministério da Justiça, há uma determinação do STF pela suspensão em todo o país das ações judiciais que, de alguma maneira, estejam atreladas ao debate, até que o tribunal se manifeste definitivamente sobre o tema. Tem sido usado como uma justificativa administrativa para não avançar na demarcação. Enquanto não ocorrem as homologações, não só os conflitos, mas as acusações de ambos os lados permanecem. Os indígenas relatam, por exemplo, prejuízos ambientais causados por produtores rurais com as plantações de café e eucalipto. Os sinais de extração de madeira estão por toda parte. Nós não aguentamos mais ver a violência na região, da especulação imobiliária, do agrotóxico, do eucalipto, do envenenamento da monocultura, da agropecuária extensiva e da destruição do verde, fauna e hídrico aqui na nossa região. Os produtores negam e dizem que hoje se sentem inseguros para produzir. Queria estar aqui mesmo era produzindo, porque a gente sabe fazer, para trabalhar, para produzir. Mas hoje não tem essa segurança mais para a gente aqui. Se você plantar, pode ser eles que vai colher. É esse que vai desfrutar. Outro ponto de discordância, a autodeclaração, instrumento através do qual os indígenas se autodeclaram de determinada etnia. São tão indígenas quanto eu e você, só porque se autodeclaram pelo direito de entrar na sua propriedade armados e atirar em você, atirar na sua família, te ameaçar, te coagir, te botar para fora, te deixar sem nada, como aconteceu com mais de 90 fazendas aqui na região. Essa antropóloga rebate os argumentos e discorda que novos indígenas autodeclarados querem se apossar das terras. Importantíssimo que a gente leve em consideração, quando se diz, aqui não tinha Pataxó. Primeiro, que sempre teve. E segundo, se tinha menos Pataxó do que tem hoje, tem que se considerar esses processos de violência, de esbulho e de expulsão. Um desses episódios de expulsão em massa de indígenas aconteceu em 1951 e ficou conhecido como Fogo de 51. Zabelê Pataxó, mãe do cacique José Fragoso, da aldeia Tibá, foi uma das sobreviventes do episódio e contava com detalhes do massacre antes de morrer em 2012.
Aí pegaram meu pai, bateram meu pai, derrubaram ele no chão, pisaram em cima dele. A minha mãe amarraram ela assim, ó, levou ela para dentro do mar para mostrar onde é que estava o índio. Eu não andei nem falar. Mas os produtores rurais seguem firmes na ideia de que as demarcações concederiam muitas terras para poucos indígenas. Você junta hoje o território de São Paulo, Bahia e Espírito Santo juntos e não dá o tamanho das áreas já demarcadas indígenas no Brasil. Quando um fazendeiro diz que os índios têm muita terra, ele não divide o tamanho da terra por uma população como a Pataxó, que hoje é de 20 mil indígenas, né? De 30 mil indígenas. Ele não pensa que um fazendeiro só, né, é dono de 5, 6 mil hectares, enquanto você tem 4, 5, 6 mil indígenas ocupando 50 mil hectares. Além de considerar o território grande demais, os produtores denunciam a venda de terras demarcadas por parte dos próprios indígenas, principalmente as que estão próximas de balneários, que seria o caso de terrenos na aldeia Xandó, em Caraíva. Onde estão os órgãos competentes para fiscalizar isso? E como que um grupo que se diz amar a terra, está lutando por sua terra, vende tudo que tem? Nós lutamos para o nosso território, para nossos filhos, netos e bisnetos e parentes. E a gente vê as pessoas invadindo para vender para as pessoas de fora. Quem é que está comprando? Quando se trata de territórios, o cabo de guerra não é só entre indígenas e produtores rurais. Há outros grupos que disputam terras na região e tornam os conflitos ainda mais complexos. São pedidos de desapropriação para a reforma agrária, atuações de grupos de movimentos sem terra, disputas judiciais entre herdeiros, além de poceiros e grileiros com titulações de terra. Pedimos a diversos órgãos, mas nenhum deles nos a quantidade de terras que estão em disputa no sul e extremo sul da Bahia. No dia 28 de março desse ano, outro conflito, dessa vez envolvendo produtores rurais num acampamento do Movimento Sem Terra, em Guaratinga, extremo sul. Nas imagens feitas com celular, é possível ver homens encapuzados, armados, ameaçando os sem terra. Tiros foram disparados. Os produtores rurais chegaram ao local com uma liminar de reintegração de posse, mas a Polícia Civil disse que a ação foi realizada sem a presença de um oficial de justiça e sem o acompanhamento da Polícia Militar. Segundo o MSP, cerca de 100 famílias estão no acampamento. Seja qual for o tipo de disputa e os personagens envolvidos, o fato é que o sul e o extremo sul da Bahia clamam por dias de paz. Especialistas e boa parte dos envolvidos estão certos de que a regularização das terras das regiões é um passo definitivo. Os casos de demarcação têm demonstrado que a terra indígena demarcada, reconhecida, registrada em cartório e desentrosada, é que a situação tende a se tranquilizar. A demarcação é o que nós queremos. A partir do momento que tem a demarcação, a gente vai saber o território indígena, que nós vamos respeitar, e os produtores também têm que respeitar esse território indígena, nós vamos trabalhar para isso. Na última reportagem da série, a ação do tráfico de drogas nas aldeias. Quantos jovens nossos já morreram aqui na nossa casa? Agora estão vendo, agora vocês vão ter que ir embora daqui, se não for, morre. E os indígenas que fazem parte do programa de proteção. Vemos lutar juntos para ter vários indígenas sendo ameaçados de morte, várias lideranças. É amanhã. Sobre a reportagem de hoje, nós pedimos resposta do governo do estado sobre a reclamação do produtor rural em relação à construção de uma escola pública indígena dentro das terras que ele alega pertencer à família dele. A Secretaria de Educação do estado diz que está checando as informações e estamos aguardando o retorno. E antes de encerrar o jornal de hoje, vou pedir para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Você vai conferir o episódio de hoje do podcast Eu Te Explico. A edição é justamente sobre os conflitos